Senhor Deus e Pai, graças damos a Ti. Que o Senhor abençoe as mãos que com alegria, coração pronto, semeiam na sua casa. Multiplica as despensas de cada lar, dando o pão do céu e o pão da terra. Paz, saúde, prosperidade. Em nome de Jesus, aqueles que estão nessa live, que nos ajudam também, sejam todos abençoados no poder do nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Efésios, livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Falei isso hoje, vamos continuar para dar a armadura de Deus. Muitas pessoas passando adversidades, muitas pessoas passando desafios. E é importante entender, Efésios capítulo 10. Perdão, 6:10. Efésios capítulo 6, verso 10. Ainda bem que tem os universitários que ajudam. Entender que no meio desse caos, eu orava hoje e Deus tocou o meu coração. Quantas vezes você estava no olho do furacão e as pessoas perguntavam como você está e você disse está tudo bem? Quantas vezes você estava ali na destruição total e as pessoas perguntavam para você como está e você dizia está tudo bem? Esse momento que nós vivemos é um momento onde você tem que agir a tua fé. E como nós cantamos, nós vamos romper em fé, com ousadia, com determinação, com disciplina, não com religiosidade. Religiosidade faz a oração do gatinho. Resolve nada. Porque oração sem ação é o quê? Tapiação. É posicionamento, é fé, é andar com Cristo. Não ir numa igreja e seguir uma denominação e um pastor. É seguir a Jesus Cristo de Nazaré. A vida é transformada. Situações mudam. Porque o tempo que nós vivemos é um tempo difícil. E acredite quem quiser. O mundo espiritual é real. É real. É real. Falava com o Vinícius agora, 5 minutos que eu saí aí fora antes do culto. Paula viu, Dona Maria viu eu conversando com uma pessoa. Eu pude abençoar aquela pessoa e pude ministrar na vida dela. Eu conheço a pessoa há uns 15 anos. Eu não ia sair lá fora. Saí, daqui a pouco apareceu. Nós não podemos perder tempo, porque as pessoas estão necessitadas de Cristo. Se elas vão seguir ou não, já é problema dela. Mas nós precisamos semear a palavra. Porque nós somos semeadores. Então nós podemos orar, nós podemos abençoar, nós podemos declarar a palavra. Então é isso. As pessoas estão aflitas. E elas estão preocupadas com a greve dos caminhoneiros. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, confie em Deus. Confie em Deus. Está preocupada porque a gasolina e o álcool e o diesel estão aumentando. Irmão, irmã, em nome de Jesus, confie em Deus. Estou sem carro já faz 8 meses, eu estou andando a pé, andando de bicicleta e não me falta nada. Confie em Deus, irmão. Ou nós confiamos em Deus, ou vamos perecer. Porque a situação tende a piorar. A guerra do Oriente tende a piorar. Então nós precisamos orar a Deus e confiar em Deus e declarar a palavra todos os dias. E fazer diferença. Gripe forte. Só de segunda para hoje eu vi 6 pessoas com gripe forte. Dessas 6, 3 com pneumonia. É uma gripe forte, tá dando aí. Até eu mesmo tô com coriza, tô nariz correndo. Sai coisa ruim, aqui não. Nós precisamos ter essa fé. E nos revestir do Senhor, da armadura dele, contra as ciladas do inimigo. Verso 6, capítulo 6, verso 10. No demais,
Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos em quem? Em Deus. É em Deus. Não é na situação política, econômica. Fortalecei-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, a fim de vencermos o dia mau. E ele fala, se fortaleça na força de Deus. Se fortalecer na força de Deus é colocar em ordem a sua vida, é colocar em ordem a sua casa, é ter um memorial diante de Deus, é ter intimidade com o Senhor. Se você orava, ore mais. Se você lia a Bíblia, leia mais. Se você se consagrava, jejuava, se consagre mais, jejue mais. Porque dias difíceis estão se passando. Sabe, é duro você ver uma criança e a criança não ter o que comer. Quando fala de criança, meu coração dói, porque criança é criança, né? E ontem mesmo pude ajudar uma criança que estava passando necessidade. Ajudar a pessoa, a família. Mas Deus tem nos dado graça, tem cuidado de nós. Não só para levar o alimento que perece, mas sim o alimento que permanece, que é a palavra de Deus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque Deus vai encher a tua boca e você vai falar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus vai abençoar. Sabe, é uma luta espiritual que nós estamos passando, não é física. E uma luta espiritual nós só vencemos com as armas de Deus, que é a oração, jejum e santificação. Então Paulo, ele diz, olha, se fortaleça no Senhor, ou seja, coloque em ordem a sua vida, a sua casa, caminhe. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então se revestir de toda a armadura, para vencer, para vencer, para vencer. E ele diz, fique firme, fique firme, fique firme, porque nós estamos em guerra. O mundo espiritual é real, ele está se movendo. Existem anjos do seu lado, ao seu redor, te guardando. Mas existe um monte de coisa ruim ao derredor, procurando, esperando uma ocasião para nos atingir. Nós não podemos dar legalidade. Nós precisamos estar firmes, constantes, abundantes na presença do Senhor. Orando a Deus, confiando em Deus, clamando a Deus, porque Ele é que nos sustenta. Então, pela manhã nós nos apresentamos a Deus. A oração da manhã tem sido um café celestial, onde Ele nos dá o pão fresco que vem do trono e nos fortalece para começarmos o dia direcionados pelo Espírito Santo, revestidos da armadura dele contra as ciladas do inimigo. Meio-dia nós oramos novamente. Se você acompanha, continue acompanhando. Se não acompanha, acompanhe, porque nós oramos e nós declaramos a bênção de Deus. Você não pode baixar a guarda. Se você abaixar a guarda, ele te acerta na cara. E se ele pegar o nariz, acabou, você cai, você desmaia. Se pegar o queixo, acabou. Não baixe a guarda. Seja constante, seja firme. Estou falando espiritualmente, tá? Vai dar soco em ninguém, não. Ah? O verso 12 diz, porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. E ele fala sobre o dever de orar, porque a oração é uma arma de guerra
para nós vencermos, nós temos que estar firmes com Deus dia a dia. Nós não temos que lutar contra a carne, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses inimigos, eles vêm querendo tirar a tua paz, querendo tirar a sua saúde, querendo tirar as finanças, querendo colocar confusão no casamento, confusão entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, trabalho, empresa, negócios. Então eu preciso estar firmados na rocha. Precisamos estar firmados na rocha e orando, porque a luta espiritual só vence com consagração. A palavra fala que Jesus diz que tem momentos que nós temos que orar e jejuar. Momentos onde nós precisamos nos consagrar. Porque senão, não dá certo. Daniel orava e no primeiro dia a oração dele subiu. Mas durante 21 dias houve guerra. Então, quando nós oramos, a nossa oração sobe. Mas há guerra no mundo espiritual. E nós não podemos baixar a guarda. Precisamos estar constantes, abundantes, firmes com o Senhor. Para que Ele possa enviar milícias de anjos e neutralizar toda a força do inimigo. Então eu preciso entender isso. Você, nós precisamos entender isso. E cada dia eu preciso estar mais próximo de Deus. Cada dia eu preciso ter mais intimidade com Jesus. Eu não vou ser um beato e nem uma beata. Não, servo de Cristo, serva de Cristo. E aonde nós estivermos, bom perfume de Cristo vai exalar da nossa vida e pela nossa vida, alcançando as pessoas que estão ao redor. A luz de Cristo vai brilhar em nossa vida, através da nossa vida, e vai alcançar as pessoas que estão em trevas. Muitas vezes nós vamos encontrar resistência nisso. Muitas vezes. Mas muitas vezes as pessoas vão ser abençoadas. As pessoas vão perceber e vão entender. Como falava Jesus, ele ensina, mas ele não ensina como os escribas, fariseus, sacerdotes. Ele ensina com autoridade. Então, quando abrimos nossos lábios, nós vamos falar com autoridade. Porque nós temos intimidade com Cristo e vivemos a palavra. Não somos ouvintes esquecidos, mas fazedores da obra. Estamos buscando e entendendo que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. E nós precisamos nos revestir da armadura do Senhor, estar posicionado diante de Deus. Postura, firmeza, fé, atitude. Verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Se revestir da armadura é usar as armas dele. As armas do céu, não as armas da terra. Chega momentos na nossa vida aonde nós não sabemos o que fazer nem como fazer. É o momento de dobrar o joelho e clamar e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. E orar e estar com pessoas de fé, pessoas que clamam, pessoas que oram, para que você não balance. Porque se você está sozinho, a luta é maior. Se tem mais pessoas com você, você reparte as cargas uns com os outros. E nós nos fortalecemos em Cristo. Por isso a importância de estar junto na igreja.
Por isso a importância de estar participando das reuniões, estar nos cultos, estar na igreja virtual, para nos fortalecermos em Cristo. Não é vir à igreja porque senão o pastor vai ficar bravo, chateado. Não, não tem nada disso, não. Porque quem não vem perde a bênção de Deus. Muitas vezes nós ficamos tristes porque as pessoas perdem a bênção de Deus. Por nada. Então, firmeza, constância diante do Senhor. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, porque o dia mau vem para todo mundo. Sim ou não? Não, vem para todo mundo. Vem para mim, vem para você na sua casa. O dia mau vem para todo mundo. Agora, como que nós vamos enfrentar esse dia mau? Muitas vezes nós falamos, amanhã não tem mais jeito, acabou tudo. Não, vamos orar. Porque o milagre vem logo pela manhã. Vamos orar, vamos confiar em Deus e crer que amanhã vai ser melhor que hoje, porque um dia faz declaração ao outro dia e nós confiamos no Senhor. E Ele é fiel, e Ele é abençoador. Verso 14 fala, estai pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então ficar firme na verdade, a verdade é Cristo, e na justiça, todos os dias, andando com Deus. Se Cristo vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis o quê? A verdade. Então, quando eu estou com Cristo Jesus, eu tenho intimidade com Cristo Jesus, aquela porta que está fechada, Ele vira a chave e ela se abre. Quando eu estou com Cristo Jesus, aquela porta que está fechada, eu vou orar. E de repente vai chegar um anjo e a porta vai se abrir sozinha. Como foi com Pedro. Se eu estou com Cristo Jesus, aquele que disse não, sem explicação, ele vai dizer sim. Aquela sentença, aquela doença que estava apertando o meu coração, e de repente pode mudar. E de repente desaparecer. Mas eu preciso ter a intimidade com o Senhor. Eu preciso estar buscando a verdade. Jesus Cristo é a verdade. É o verbo que se fez, sabe, carne. É aquele que nos ensina, é através do Espírito Santo. É crer, é viver, estar com Cristo, lado a lado. Eu não sei o que fazer. E Ele vai dizer, descansa. Essa batalha não é tua, essa batalha é minha. Estai, pois, em pé, e você vai ver a vitória. Descansa, descansa. A batalha é do Senhor. Por quê? Porque a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. É à medida que nós buscamos, à medida que nós olhamos para Cristo, à medida que nós lançamos sobre Ele a ansiedade do nosso coração, Ele sabe que nós necessitamos de A, B, C, D, E, F, G, H, o abecedário inteiro de necessidades. E Ele tem prazer de suprir. Se de repente nessa toda busca nossa tem coisas que não é necessária, Ele vai tirar. E nós vamos ter paz no nosso coração e nós vamos entender que não é necessário. Porque Ele não nos dá aquilo que nós queremos, Ele dá aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. Então, estai, pois, firmes, cingindo seus lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Viver a palavra, alicerçado em Jesus, que nos deu testemunho de vida. A nossa casa tem que estar alicerçada na palavra, na rocha. Nós precisamos ser homens prudentes, mulheres prudentes que edificam a nossa casa na rocha,
Vai vir a luta, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai vir a enchente, e a casa vai permanecer firme, 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 firme. Porque Deus é conosco para nos ajudar, para nos fortalecer, para fazer algo novo nas nossas vidas e mudar circunstâncias adversas que afligem o nosso coração. Ele é conosco. Eu levo os meus olhos para os montes, Senhor, é Ele que me ajuda. E quando eu oro a Deus, Ele me responde. Quem já foi abençoado pelo Senhor aqui, ouviu Deus falando? Deus responde. Através de uma criança, através de um animal, através de uma situação, através da paz que Ele coloca no nosso coração. Ele fala, eu estou com você. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Eu estou com você. É isso que eu peço para vocês. Estar buscando o Senhor, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Não é evangelho de guerra. Não é membro, irmão contra irmão, pastor contra pastor, igreja contra igreja. Misericórdia, Deus. Que isso? Jesus não veio pregar religião, Jesus veio pregar amor. Jesus veio pregar paz. É isso que nós temos que ter. Ah, mas pastor, cada um é de um jeito. Sim, cada um é do jeito. Os 12 discípulos, cada um era de um jeito, e um era o Satanás. Mas todos foram usados pelo Senhor. Todos ouviram a voz do Senhor. E deram testemunho do Senhor. Então, na diversidade de temperamentos, pode ter certeza que Deus vai usar cada um na sua área. E você vai dar frutos e frutos que permanecem. Ah, mas o meu passado... Nós não vivemos de passado, nós vivemos o presente e o futuro pertence ao Senhor. As coisas velhas passaram, eis que eu faço tudo novo. E o amanhã pertence a Deus. Então eu vou viver bem hoje, porque eu sei que amanhã vai ser melhor. Deus vai honrar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ter fé, crer que Deus faz, Deus livra dos laços do inimigo. Abra lá 1 João, pode jogar só no telão, 1 João 5:4. 1 João 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Sim. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. A fé que vence é uma fé viva. A fé que vence é uma fé que não questiona, é uma fé que obedece. Seguir a Cristo são uma multidão, mas obedecer pouco. As igrejas estão cheias. E eu oro por muita gente dentro de igreja. A obediência faz com que eu tenha intimidade. A obediência faz com que eu tenha constância. A constância faz com que eu tenha excelência e com que eu tenha resultados positivos na minha caminhada. Essa constância de busca ao Senhor faz com que o mar se abra. E se não abrir, nós passamos sobre as águas. Essa constância que nós temos com o Senhor faz que no meio da tribulação, no meio das adversidades, a paz de Cristo permaneça em nosso coração. Essa constância. Nós não podemos parar achando que sabemos tudo. A humildade, a simplicidade nos aproxima de Deus. Porque Jesus era Deus. E Ele se esvaziou e se tornou homem.
para nos dar testemunho, para nos ensinar. Então é importante nós entendermos isso. O escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Não é alguns, são todos os dardos inflamados do inimigo. Que nós possamos estar firmes com o Senhor, buscando o Senhor de todo o coração. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Meditar na palavra de Deus dia e noite, dia e noite. Olha lá o Salmo 1, verso 2 e 3. Verso 1, põe lá por favor, desculpa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém o caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. 2. Antes ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Aleluia, aleluia. Medita nela dia e noite. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dia e noite, dia e noite. Ele tem prazer de estar na presença do Senhor, ele tem prazer de ler a Bíblia. E a partir do momento que ele lê a Bíblia, a partir do momento que ele faz o seu devocional, que ele tem esse plano de leitura e não é só um ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, na vida dela. E ele começa a viver o novo do Senhor. Ele começa a viver sinais, prodígios e maravilhas. E de repente ele abre os lábios e começa a falar, e ele não sabe nem o que está falando, porque não é ele, é o Espírito Santo que está falando. Já passamos por várias situações assim, quem já passou por isso? E você abrir os seus lábios e começar a falar, e de repente você fala, puxa vida, será que eu sabia tudo isso? Não, você não sabia, mas o Espírito Santo que está em você sabe. Mas como você vai ser cheio do Espírito Santo se você não buscar? Não buscar. Precisamos ler a Bíblia, precisamos santificar. Ah, pastor, mas quando mais eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, começou a vir luta. Tem que limpar. Na hora que você busca, aquela sujeira vai saindo, vai saindo. Aí você vai ler a Bíblia, vai ter sono. Fique em pé, leia a Bíblia, sabe? Você vai orar, vai ter sono. Ore em pé, busque o Senhor. Ah, eu não consigo ler um versículo. Leia um versículo, amanhã você lê 2, depois você lê 3, daqui a pouco você lê um capítulo. O que não pode é parar. Não pense que você vai começar a correr e daqui a um ano você está fazendo uma maratona. Não está fazendo uma maratona. Se você for fazer uma maratona, começou a correr hoje, daqui a um ano for fazer uma maratona, você vai se arrebentar. Porque o seu corpo tem que acostumar. Espiritualmente também. Você começa a ler a palavra, você começa a aprender as escrituras, e o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, o Espírito Santo vai limpando, vai moldando, vai aperfeiçoando você. E daqui a pouco você vai estar cheio de Deus, você vai estar forte com Cristo. E você vai ser um evangelista, uma evangelista falando do amor de Jesus com ousadia, com ousadia. E terminando o verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando. Oração é arma de guerra e nós precisamos orar todo tempo. E as pessoas falam, mas ele ora de manhã, ora meio-dia, ora à tarde, ora à noite. Pai, se você quer vencer, você tem que orar. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, nossa luta é espiritual. Ah, mas tô doente, não saro. Ora, irmão. Ah, tô desempregado, não consigo. Ora, irmão. Ora e procura emprego, né? Não adianta você estar orando e ficar meio-dia, procurar emprego 3 horas da tarde, não vai arrumar nada, né? Tá cheio de gente assim. Ah, mas Deus não faz. Uai, não faz porque você não procura, não vai atrás. Quem quer trabalhar tem emprego, tá cheio de emprego. Na verdade, tem emprego, né? O povo não quer trabalhar, né?
Ela quer ganhar bem. Quem nasce grande é monstro. Quem começar com humildade, e Deus vai dando crescimento, vai dando aperfeiçoamento. Ah, mas eu era engenheiro. Você era, hoje não é mais. Então a gente tem que ter humildade, saber que nós dependemos de Deus. Nesse tempo difícil que nós vivemos, não é fácil, não é fácil. O próprio Jesus, ele diz: olha, você vai ter dificuldade, mas eu vou estar com você, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Vou estar com você. Fernando mesmo teve um rapaz que trabalhava com ele. Ele pediu demissão, ele começou a trabalhar na área de transporte. E o cara trabalha, não tem preguiça. Teve um mês que tirou 30 mil, né, Fernando? 30 mil num mês. Mas trabalha. Tá vendo? É querer? Tô falando que vocês vão ganhar 30 mil. Mas trabalhou muito, viajou muito, foi para longe, voltou, sem canseira. Abriu mão de estar com a família, com a esposa, com a filha. Servo de Deus, homem de Deus, em oração. Então, nesse tempo difícil que nós estamos passando, o Senhor não nos enganou. Ele disse que as dificuldades viriam e estão vindo. Os rumores de guerra não tem mais, agora já tem guerra, de fato. A fome, ela está chegando. As necessidades estão chegando. Os fertilizantes estão faltando, aumentando. Tem que colocar fertilizante na terra para plantar. Se não tiver fertilizante. Eu não sei o que subiu, 50% já. Acho que é um fertilizante, é ureia, parece que subiu 50%. Mas quando nós temos Deus, nós entendemos que a nossa pátria não é aqui, é celestial. E quando nós esforçamos, e lutamos, e trabalhamos, oramos, jejuamos, nos revestimos da armadura dele, ele começa no meio do caos, dar oportunidades. Ele no meio do caos, ele começa a abrir portas. E nós começamos a ver o novo do Senhor. Quem lembra da pandemia aí? Quem passou pela pandemia? Foi quanto? 1 ano e meio, né? 1 ano? 2 anos, né? Nós estamos vivos aqui, ó, graças a Deus, né? 2 anos. Nós vencemos. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. 2 anos. Era tanta coisa. Eu ia fazer algum sepultamento, apareciam os astronautas lá, tudo revestido, tudo com as roupas lá. Só era eu. Eu lembro quando eu fui fazer o sepultamento da Dona Inês, foi eu, Eduardo, Adriano e a irmã dele só. E os homens pareciam uns astronautas lá, tudo cheio de roupa. Chão lacrado. Vencemos. E nós vamos vencer esse também, em nome de Jesus. Seja prudente. Não desespere. Confie no Senhor. Lance a sua ansiedade nas mãos de Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem estendido as mãos para nós. O Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, como eu leio. Nem se detém o caminho dos pecadores. Nem se assenta a roda dos escarnecedores. Então esse não é o local que nós precisamos estar. O local que nós precisamos estar é esse. Ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. E como ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água,
o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que ele fizer prosperará. Eu não vou ficar dando ouvido para as coisas. Eu vou falar com Deus. Porque Deus está enxergando lá na frente. Ele vai dar oportunidade para cada um de nós. Ele vai dar sabedoria para cada um de nós. Mas eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Porque quando eu faço a minha parte, você faz a sua parte, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós vivemos o novo do Senhor. Ore pela guerra no Oriente, porque é uma guerra onde ela está crescendo. E não tem previsão de terminar, pelo meu entender. Está crescendo. Se nem tem muita coisa, já está aqui desse jeito, imagina com o negócio desenfrear. Ore, para que a paz esteja na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. A paz esteja aqui dentro da igreja, com as pessoas que você conhece. Não precisa falar muito. Ore, abrace, só. O Espírito Santo vai fazer o trabalho. Mas você precisa estar revestido da armadura de Deus. Você precisa estar fortalecido no Senhor, para que você viva o novo dele e seja abençoado por ele, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Feche teus olhos na sua casa. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós clamamos ao Deus do céu, que é Senhor na terra. Cada querida e querida que está nessa live, nesse chat. Cada querida e querida que está aqui presencial. Que o Senhor nos cubra com tua mão, com teu sangue, nos livre dos dardos inflamados do inimigo. Nos revista da tua armadura contra as ciladas do inimigo. E que possamos, Senhor, estar mais próximos do Senhor. A cada dia. Estar mais próximos, Senhor. Estar mais unidos. Uns pelos outros. Ajudando uns pelos outros, porque nós somos o corpo de Cristo. Se a minha mão precisa, como que a outra não vai ajudar? Se a minha perna precisa, como que a mão não vai ajudar? Nós possamos ter esse amor, essa compaixão que o Senhor tem por cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, nessa hora. Toca o coração de cada querido, visita as nossas famílias, visita cada um, porque o Senhor conhece, o esquadrinha, o coração e sonda, e sabe a necessidade de todos. Abre as comportas dos céus e supre a necessidade de todos, seja em qual área for. Não estou falando de dinheiro, coisas materiais, mas reveste o teu povo da tua armadura contra as ciladas do inimigo. Dá ao teu povo sabedoria para administrar cada dia. Sabedoria que vem do alto. E nós não adquirimos nos bancos de uma universidade. Sabedoria que vem da boca de Deus. Que o Espírito Santo está falando às igrejas. Não é a religiosidade, mas intimidade com Cristo. Põe a mão, Senhor. Seja sobre a minha vida, a minha casa, sobre a vida de cada um em suas casas aqui, sobre a igreja virtual, seja a tua bênção. Nós pedimos a ti, filho de Davi. A palavra do Senhor fala: eu fui moço, agora sou velho. Jamais vi um justo a mendigar ao pão ou alguém da sua descendência. O Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele que é o pastor. Então, que a paz bendita de Cristo seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém, Cris, é isso aí.
Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Porque o Senhor está com você aonde andar. Isso aí, Cris. Ele está mandando um recado para vocês. A igreja, ela precisa estar junta. Eu vejo a igreja dispersa, né? Já precisa estar junto. Um pelo outro. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado. Nos leva em paz como nos trouxe. Nos dá uma noite de descanso na tua presença. E que amanhã seja um lindo e abençoado dia a todos. Nós te pedimos. Delega a ordem aos teus anjos em nosso favor. E nos livra de todo mal. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, diga amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Dê um abraço ao seu irmão, sua irmã. Deus abençoe também você na sua casa. Um beijo a todos, uma boa noite. Muito obrigado.